Olá pessoal, bom dia, muito bom dia, excelente quinta-feira para vocês. Mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube do Michel Ávila, trazendo um conteúdo de gestão de negócios para você. Para você que é empresário, executivo, gestor, e especificamente nessa aula de hoje, nesse tema que trabalha com atendimento ao público, essa aula é para você. Lembrando que é uma continuação da aula da semana passada, que é resolução de problemas com foco no cliente, parte 2. É isso que a gente vai tratar hoje. Semana passada a gente falou dos 5 tópicos da parte 1 e hoje eu vou para os 5 tópicos da parte 2, da aula 2, tá? Então, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda quinta-feira, 10 horas da manhã, temos aula nova, conteúdo exclusivo para você. E mais uma vez, trazendo o tema em questão, indo direto ao assunto, a gente vai falar sobre resolução de problemas com foco no cliente. Na aula passada, a gente tratou sobre o que é resolução, a importância, a metodologia, as habilidades e os processos da resolução. Agora a gente vai para as ferramentas de resolução. Vamos direto para as ferramentas de resolução, porque isso é importantíssimo para a gente. E aí, Michel, quais são as ferramentas? Quais são as ferramentas que a gente usa para resolver os problemas? Nós temos 7 opções de ferramentas que a gente mapeou, que eu mapeei para você colocar na sua empresa de acordo com a sua necessidade. Primeira ferramenta é o diagrama a espinha de peixe, né? O diagrama de Skinkawa. Então é uma opção, você usar a espinha de peixe para resolver o problema. Você pode fazer também através de análise SWOT. A análise SWOT a gente até falou que também é uma metodologia que eu uso muito no planejamento estratégico. Já tivemos aula de planejamento. Então, você pode também fazer por essa, entender quais são as forças, fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças. Você pode fazer um mapa mental. Inclusive, essa aula aqui, ela está toda focada em mapa mental. Esse modelo aqui é um mapa mental, então a gente está usando essa metodologia de aula também. Então, muitas metodologias, vocês vão perceber que elas podem ser usadas em determinadas ações de acordo com o negócio. Então eu estou usando o mapa mental para uma aula. Então você pode usar o mapa mental também para resolver problema de cliente, para fazer a sua ferramenta de resolução de problema de cliente. Então a gente pode fazer a matriz de priorização, a análise de Pareto, né? O diagrama de fluxo e um brainstorm estruturado. Então são 7 opções que a gente passa para você. Qual é o segredo, meus amigos? O segredo é fazer o que funciona. O segredo é fazer o que está mais adequado à sua empresa. Mais uma vez, aqui eu estou trazendo os tópicos da aula. Lembrando que vai ter um curso completo de 6 horas, onde a gente vai ser detalhado tudo isso, com exercício, com muito mais material, que depois eu lanço para você, que é assinante aqui do canal, que acompanha aqui o trabalho da Apex do Michel Ávila, tá bom? Então, o mais importante, meus amigos, é a gente colocar em prática dentro da empresa de acordo com a estrutura do negócio. De acordo com a estrutura do negócio. Então você pode usar qualquer uma dessas aqui. O importante é você colocar em prática. Lembrando e reforçando. Qual é a principal diretriz? A principal diretriz é resolver o problema do cliente, com foco no cliente, de acordo com o DNA da empresa, de acordo com a identidade corporativa. Se eu estou resolvendo o problema do cliente, resolvendo aquela situação, mas eu estou linkado com a missão da empresa, eu estou linkado com os valores da empresa, eu estou linkado com a visão de futuro da empresa, eu estou tomando a decisão correta. Decisão correta. Então, você pode usar qualquer uma dessas 7 ferramentas para poder implementar na sua empresa de acordo com a sua necessidade. Mas a gente tem que ter. Tem que ter uma que a gente utilize, tá? Tem que ter uma. E vamos lá, então, implementando uma cultura.
Isso aqui é muito importante, é a implementação da cultura da resolução. Isso é crucial, porque não adianta nada você identificar, você mapear, você determinar as habilidades, você determinar as ferramentas, se você não tiver a implementação. Para mim, a implementação é o mais importante de todos os pontos dessas duas aulas. Porque a implementação é onde a gente coloca a mão na massa e faz. E a gente executa. Inclusive, dentro dos programas da Apex, dentro do PAC, que a gente faz o programa de crescimento, o programa Apex de crescimento nas empresas, a gente é muito focado na implementação. Desenha, estrutura, organiza e implementa. Implementar é o que dá mais resultado, no meu ponto de vista, nesses 25 anos de experiência de mercado, onde eu já rodei o mundo, onde eu trago as boas práticas, onde a gente traz essas metodologias das maiores empresas do planeta, no Vale do Silício, na China, Dubai, Londres, Israel, onde eu visito no mundo, trazendo as boas práticas e implementando. Então, para mim, a implementação é fundamental. Fundamental. Na implementação, nós temos 7 etapas. Etapa 1, muito importante, uma liderança comprometida. O time de liderança, ele é fundamental. Ele tem que estar comprometido com o projeto. Qualquer tipo de negócio, tá? Qualquer situação. Mas pensando aqui na resolução do problema, ele tem que estar comprometido com a resolução. Então tem que existir a cultura de resolução. Todo mundo tem que estar no mesmo barco. Tem que estar claro que a resolução do problema é fundamental. 2, a gente tem que ter treinamento e desenvolvimento. A gente precisa treinar as pessoas. As pessoas precisam saber e serem desenvolvidas. Não ache que todo mundo pensa como você quer que elas pensam. Você precisa treiná-los. Tem que haver esse treinamento, esse alinhamento de que a resolução do problema é fundamental, de acordo com o DNA da empresa, como eu falei, e o time está treinado para desenvolver isso. Ponto 3, o empoderamento dos funcionários. O time tem que estar empoderado, motivado, com desejo, com gana de fazer acontecer. Isso em todas as etapas, tá? Em todas as escalas da pirâmide do negócio, desde o estratégico, do tático ao operacional. O time tem que estar empoderado, buscando isso, fazer parte do DNA. Se você tem uma liderança comprometida, o time treinado, os funcionários empoderados, com vontade de fazer, e você trabalha o ponto 4, que é o reconhecimento e a recompensa, aí fica mais fácil ainda. As pessoas serem reconhecidas porque estão fazendo um bom trabalho. Elas serem recompensadas por isso. Então, o teu DNA vai funcionar 100%. As pessoas vão estar muito engajadas. Quando a gente visita, por exemplo, um dos locais que eu levo os grupos, em Dubai, no Parque da Ferrari, que é muito focado em encantamento, a gente percebe todas as pessoas 100% focadas em atender, em fazer o melhor para o cliente. Se tiver algum problema, resolver rápido, resolver pensando no cliente. Então, essas pessoas são felizes, são reconhecidas, e você percebe, a gente sente aquela energia positiva. Então, porque existe isso, porque esse processo ele funciona. Então, tem que ter isso claro. Ponto 5, uma comunicação aberta. Você tem que ser aberto a ouvir. O seu time tem que poder falar, ele tem que poder comunicar, ele tem que ter essa abertura de explicar. Não pode ser aquela coisa fechada, travada. Isso não evolui, isso não vai para frente. Então a gente tem que liberar isso para o nosso time. Você tem que liberar isso para o nosso time. Então a comunicação tem que ser clara, transparente. E a gente tem que ter uma metodologia muito importante que é, na cultura, é ter o aprendizado contínuo. Aprender e evoluir sempre. Aprender e evoluir sempre. Se a gente aprende e evolui sempre, a gente está constantemente, a gente está focado no crescimento e no desenvolvimento. Então, é isso que eu determino. E, para fechar, nós temos que ter as métricas e os KPIs, os indicadores, para a gente entender. Temos a cultura,
temos a liderança, temos o time desenvolvido, temos o time motivado, temos o reconhecimento, nós temos uma comunicação, um aprendizado contínuo, mas a gente tem que ter números. Empresa, gestão é números, é ter dados, é ter informações, entender quantos problemas a gente resolve, por que resolve, o que resolve mais, o que resolve menos. Então a gente já falou nas outras aulas, na aula passada, sobre isso, mas a gente tem que ter as informações claras para ter o processo de melhoria contínua, para que a gente faça a prevenção. Então isso é fundamental dentro da cultura. Tem que estar enraizado na cultura das pessoas. Então isso, meus amigos, faz toda a diferença na resolução de problemas com foco no cliente. Então ter essa cultura, essa implementação clara. Michel, quais são os desafios? Quais são os desafios que a gente tem nisso? Quais são os desafios? Porque existem desafios, né, pessoal? Toda empresa tem desafios. Então, não acho que é fácil lá para o parque da Ferrari fazer isso. Encantar e tá todo mundo alinhado, por exemplo. E nos clientes que a gente determina, que a gente implementa essas boas práticas de processos de venda, de encantamento, a gente sabe que tem desafios. Nós temos pessoas, várias mentes, nós temos vários clientes diferentes, de perfis diferentes, classes diferentes, locais diferentes do Brasil todo. Então existem desafios. Mas a gente precisa entender quais são esses desafios para que a gente organize a casa, organize a empresa e que a gente consiga estruturar os planos, as melhorias e os processos e a gente organize isso. Vamos lá. O primeiro desafio é a definição inadequada do problema. Sabe quando a gente não consegue identificar claramente qual foi o problema do cliente? Qual foi a situação que ocasionou? Lá no início a gente falou de como identificar, tá? Quem não assistiu essa aula, assista a aula passada que eu já detalhei isso, tá bom? Quem não assistiu a aula passada é importante assistir, porque fica uma continuação clara do que a gente já falou. Mas é importante a gente identificar. Então, se a gente não identificou corretamente, a gente pode ter uma escala de problema muito grave, né? Uma escala de problema muito grave. Então, a gente tem que identificar corretamente. Então, o desafio é sempre identificar claro, não trazer o problema de forma errada. 2, o viés cognitivo. Sabe aquele viés cognitivo onde a gente acha que é de uma forma, mas não é? Sabe? A gente pensa que está fazendo algo, mas não está fazendo corretamente. Então, é importante esses viés cognitivos estarem corretos, tá? Então, o viés cognitivo são atalhos mentais que o cérebro utiliza para simplificar o processamento de informações e tomar decisões mais rápidas. Só que às vezes elas podem ser erradas. Embora esses atalhos possam ser mais úteis em algumas situações, eles também podem levar a erros e julgamentos e decisões irracionais. Então, é isso que eu trago. A gente tem que ter cuidado com o viés cognitivo, tá? Com o viés cognitivo, para a gente não errar na tomada de decisão, tá? Para a gente não errar na tomada de decisão. Então, nós temos esses desafios. E aí, o viés cognitivo é um deles. Ah, eu achei que era assim, Michel. Então, por isso que eu pensei que a solução era essa. Então, temos que ter cautela. Isso é um desafio e tem que estar mapeado para a gente não tomar decisão errada, erroneamente. Então, é importante a gente saber disso. Outro problema, outro desafio que a gente passa, a falta de dados ou dados imprecisos. Não tem como tomar uma decisão sem saber exatamente o que aconteceu, né? As informações claras. Por que houve o problema? Como foi mapeado o problema? Quem participou dessa solução, desse problema, dessa situação, desse contexto? A gente precisa dos dados importantes. É muito importante sabermos os dados. Então, se a gente não tem os dados corretos, volta lá atrás para buscar os dados. Tem que ter os dados corretos. Não tem como tomar uma decisão sem os dados corretos. Então, mas na vida real, dentro das empresas, isso acontece. Às vezes, se toma decisão sem ter os dados corretos. Então, é isso que a gente tem que evitar. Atenção redobrada nisso. Mapeie os dados corretamente. Mapeie os dados corretamente.
Outro desafio muito importante é a resistência à mudança. Tem pessoas que não querem mudar, pessoas que têm dificuldade em mudar. Então, isso é um problema. Então, as pessoas que têm aquilo enraizado, têm aquela mentalidade mais travada, elas não querem mudar. Então, elas têm dificuldade em fazer essa mudança. Então, a gente tem que mapear isso. Isso é uma situação. E as pessoas que não aceitam, que não tendem a mudar, irmão, infelizmente, business, mundo dos negócios, se a pessoa não quer trabalhar de acordo com a cultura da empresa, como eu já falei, ela não pode estar contigo e muito menos trabalhando na resolução de problema do cliente, tá? De forma alguma. Então, outro desafio, a complexidade. Às vezes são muitos problemas, é um problema que está linkado ao outro e aí ele gera uma centena de oportunidades, de dificuldades dentro do contexto e isso pode ser muito grave. Então a gente tem que entender qual é a complexidade do problema. Problemas mais simples, tranquilo. Agora, se ele é um problema mais complexo, que ele vai ter várias trilhas, temos que mapear como um desafio nessa resolução. Outro desafio é a pressão do tempo. Porque a gente sabe, né, pessoal? O cliente não quer esperar. O cliente não tem um tempo. E hoje em dia ninguém tem tempo. Cada vez mais o tempo é uma moeda, é preciosa. E aí o cliente quer que resolva rápido, muito rápido. Ele não quer esperar uma semana, 10 dias, um mês, depende do tipo de problema da situação, se é depende do tipo de produto que você trabalha. Então, a turma não quer esperar. Imagina ficar sem celular. Um celular que dá um problema. Meu amigo, é uma dor de cabeça enorme. Então, muitas empresas já têm até celular reserva para entregar quando o seu celular dá problema e o cliente ficar um tempo com aquele celular usando no chip dele para ele não parar. E hoje em dia o celular, o smartphone, ele faz parte da nossa vida. Até quem vai comigo para o Vale do Silício sabe que lá a gente fala muito, uma das nossas palestras de robótica, que o ser humano já virou um ciborgue. A gente já vive com o celular já faz parte da nossa existência. Mas deixa isso aqui para quem foi para o Vale do Silício comigo, tá? Lhe convido a ir para o Vale do Silício com a Apex, que é uma experiência única e extraordinária de visão de águas na sua vida de negócios. Mas voltando aqui, então, a complexidade é algo que a gente tem que mapear, o tempo é algo que a gente tem que mapear, muito importante, que isso é um grande desafio, porque a gente quer resolver rápido, mas a gente tem que ter cautela. Então é importante a gente ter plano de ações, como esse caso do celular, que a gente possa ceder para o cliente algum benefício, algum tipo de serviço que amenize a situação. Então, tem seguradoras de carro que tem aquela questão do carro reserva por 7 dias, podendo se estender por mais 10, 15, um mês, já numa condição diferenciada para o cliente não ficar sem o carro quando ele tem um problema, quando ele bate, quando acontece um sinistro, por exemplo. Então, é a gente ter isso mapeado, porque o tempo hoje é muito importante, faz toda a diferença. E um outro grande desafio é a falta de recurso. Eu posso não ter um outro celular para emprestar para o meu cliente, não ter disponível lá 20, 30 celulares para a gente emprestar para o cliente. Isso é um custo para a empresa. E isso tem que ser mapeado. Seria maravilhoso para quem trabalha com assistência técnica, que tem esse tipo de situação, se todo celular que chegasse lá, você tivesse uma opção de emprestar para o cliente. Sua assistência seria muito bem avaliada em alguns momentos. Mas eu entendo que isso gera um custo e às vezes a empresa não tem esse recurso. Então, esses são os desafios. É importante a gente entender quais são os benefícios, quais são as regras, como fazer, mas entender que temos desafios. Então eu trouxe aqui os principais desafios para a gente mapear dentro de um processo para resolução de problema dos clientes. Ok, Michel, entendi. Entendi quais são as ferramentas, entendi qual é a cultura que eu tenho que colocar, entendi que eu vou ter problemas, que eu posso ter problemas e eu tenho que estar de olho nisso. Mas o que é que vem por aí? Qual é o futuro? Qual o futuro? Qual o futuro dessa resolução? O futuro da resolução está muito linkado com inteligência artificial e machine learning. Inteligência artificial é a bola da vez, todo mundo sabe. Volto a falar do Vale do Silício, que a gente vê muito isso lá na fonte. A gente bebe da fonte da inovação lá no Vale do Silício. A gente fala muito disso lá na nossa imersão. E o futuro está muito desenvolvido nisso, porque a inteligência artificial ela é rápida, ela é dinâmica, ela é mais barata,
ela consegue trabalhar 24 horas por dia, ela consegue ser um primeiro atendimento para o seu cliente, ela consegue trazer muita solução, ela consegue otimizar muitos processos. O futuro está em IA. Você tem que ter uma ferramenta de IA, você tem que usar a ferramenta de IA específica para o seu negócio, focada na resolução do problema, focada no retorno de materiais, no RMA, como a gente fala, nessa resolução de problemas. Temos que ter. Temos que ter essa colaboração digital. Então, assim, toda empresa, todo ecossistema, ele tem que estar focado nisso. O futuro é isso. Essa colaboração digital, gente, é algo imprescindível. É algo que não tem como a gente voltar atrás. A colaboração digital refere-se ao uso de tecnologias digitais para facilitar a comunicação e a coordenação e cooperação entre pessoas que estão trabalhando juntas em um projeto ou tarefa. Então tem que haver a colaboração digital. Videoconferência, mensagens, edição, gerenciamento de projeto. Então várias ferramentas incluem isso aqui e a gente tem que estar com isso mapeado, porque o futuro é aqui, tá? Você tem que ter colaboração digital dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa. Então assim, e tem também a análise preditiva. Análise preditiva é algo muito importante. E, Michel, e o que é análise preditiva? Só para vocês entenderem em resumo, né? É um ramo de análise de dados que utiliza técnicas estatísticas, machine learning, mineração de dados, para analisar dados históricos e atuais e fazer previsões sobre eventos futuros. Ou seja, com dados, com informações, com tudo mapeado corretamente, com muita tecnologia, a gente consegue prever futuros problemas, futuros erros e tomar decisões assertivas. Então, a análise preditiva, ela tem a previsão de vendas, gerenciamento de risco, detecção de fraudes, personalização de atendimento, prevenção de crimes. Então, tem muita coisa envolvida na análise preditiva que é importante. A gente entender que isso é um dos requisitos pensando em futuro de resolução de problemas. Então a gente tem que estar preparado para essa evolução. A tecnologia não pede passagem, ela atropela. Olha o que eu falei. A tecnologia não pede passagem, ela atropela e vai. Então a gente tem que ser rápido e dinâmico em relação a isso. E saber usá-la ao nosso favor. Outro futuro importante, a realidade aumentada e virtual. A gente usar a tecnologia para entender da realidade aumentada, entender o que está acontecendo, saber utilizar isso ao nosso favor. Isso aqui são os elementos que sobrepõem aos elementos digitais. Imagem, informações, animações do mundo real, visualizações através de dispositivos como smartphone, tablets, óculos espaciais. Então, saber utilizar isso, usar aqueles óculos novos da Meta que já estão filmando, que já estão fazendo, já estão, da Meta Ray-Ban, a gente vê muito no Vale do Silício, já está muito espalhado no mundo todo, mas eu participei dos últimos lançamentos lá. Então a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. A gente tem que saber que isso é uma ferramenta. E pensando no futuro, temos que estar preparados para isso. Outra situação muito importante em relação ao futuro e a resolução dos problemas é o crowdsourcing de soluções. É a gente entender várias soluções possíveis. Usar o cliente ao nosso favor, usar várias técnicas que nos ajudam à tomada de decisão. O crowdsourcing de soluções ele é um processo que gera uma organização, ele delega uma tarefa, problema ou um desafio para um grupo amplo de pessoas, geralmente através de plataforma online. Então eu consigo ter muitas opções, ter muitas visões diferentes. Então, é importante a gente ter esse crowdsourcing de soluções pensando a longo prazo, pensando no futuro da resolução dos problemas, tá? E, não mais importante, mas bem relevante, uma questão de sustentabilidade e ética. O mundo ele está cada vez mais voltado à sustentabilidade. As empresas que são
detentoras dos selos de sustentabilidade e muita ética, elas se sobressaem, elas têm um olhar diferente da humanidade, as pessoas valorizam mais e a gente tem que entender que isso é o futuro. Então, se você não tem nada de sustentabilidade na sua empresa, pontinho de exclamação, sinalzinho amarelo, comece a pensar nisso. Esse é o futuro. Esse é o futuro. E, para a gente finalizar as considerações, o que é que eu trago para vocês? A resolução de problemas, ele é uma habilidade essencial no mundo dos negócios atual. Caracterizado por rápidas mudanças e desafios complexos. Então, ao adotar uma abordagem estruturada para a resolução de problemas, as organizações podem melhorar sua eficiência operacional, aumentar a satisfação, impulsionar a inovação e construir uma imagem competitiva e sustentável. Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Então, está muito linkado com o método Apex de gestão, que a gente, já falei, visita o mundo todo e traz as boas práticas para dentro das empresas, de focado no cliente, com o DNA da empresa envolvido nisso, pensando em inovação, pensando em sustentabilidade, pensando em satisfazer e gerar uma experiência no cliente, gerar uma experiência positiva. Mais uma vez eu reforço, o cliente satisfeito, ele compra, ele retorna, ele indica, ele se torna leal e um defensor da sua marca. Então esse é o caminho para a organização se tornar ágil, eficiente e longeva, né? Ela tem que ter isso, ela tem que ter muitos anos de vida, então é importante a gente ter isso dentro do DNA da empresa. Então lembre-se, a resolução de problemas, ela não é uma habilidade estática, mas uma competência que evolui constantemente. À medida de novas tecnologias, de novos entrantes, de novas oportunidades do mercado, a gente tem que pensar nisso. Então, é importante a gente implementar as estratégias que estão nesse guia, nessa aula, anotar de acordo com a sua necessidade e a gente implementar isso no nosso negócio e saber claramente que o foco da resolução está no cliente, de acordo com o DNA da empresa, tá? Mais uma vez. Então, em última análise, a excelência na resolução do problema é uma jornada, não um destino. É uma construção. É uma construção para a gente ter um compromisso e uma melhoria contínua dentro do nosso processo focado no cliente. Então, quando a gente abraça essa mentalidade e a equipe e todos os líderes estão com as habilidades propensas, organizadas, as ferramentas, você está pronto com a sua organização para não só sobreviver, né, mas para prosperar num ambiente de negócio cada vez mais competitivo e desafiador que existe no mundo. Então é isso que eu trago para vocês. É isso que eu trago para vocês nesse escopo dessas aulas focadas no cliente, na resolução de problemas com foco no cliente. Então, coloca isso em prática, cresce e evolui e conta comigo, conta com a Apex para a gente crescer junto, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificações. Quinta-feira que vem tem uma nova aula, um novo conteúdo exclusivo para você e vai ser um prazer estar junto mais uma vez. Então, é isso que eu tinha para vocês. Fica com Deus, grande abraço, um beijo no coração de todos. Semana que vem a gente se encontra. Valeu, até a próxima!